Boa noite a todos, sejam muito bem-vindas à live, bem-vindas e bem-vindos à live Reinvenção. Para essa live eu convidei 3 professores. Eu gostaria que todos os professores se sentissem representados. Então terão representantes da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Cada um vai ter um tempo para dar o seu depoimento, para dar o seu relato de como foi trabalhar durante a pandemia. Tá certo? Vocês podem colocar perguntas que eu direciono aos professores. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada. Vamos iniciar a nossa live com bastante energia, tá certo? Deixa eu só dar um oi aqui para as pessoas que estão entrando, ó. Olá, Ana Carla, Tia Coruja, Bremonte, Almir, Acaorte. Boa noite, tá? Então eu vou convidar a primeira participante da live, dessa live tripla, né? Vamos nos desafiar a fazer uma live tripla e vai dar tudo certo. Daiana, chega aqui, seja muito bem-vinda. Boa noite! Oiê. Tudo certinho? Tá me ouvindo? Tô te Tudo bem. ouvindo, Você tá me ouvindo bem? tô te ouvindo, tô te vendo, já estamos recebendo tantos corações que a gente já começa a nossa live como? Super empolgada, né? Assim que a gente gosta? Felizes da vida. Claro, né? Minha Tem que ser. lindona, se apresenta, por favor, para todo mundo te conhecer ainda mais. Eu sei que você é bastante conhecida aqui, mas eu queria que você se apresentasse. Então, o meu nome é Daiana, eu sou professora, sou pedagoga, sou neuropsicopedagoga institucional e clínica, mas na verdade eu gosto muito de falar que eu sou professora de criança. Isso aí me resume muito bem, porque eu acho que é importante você saber qual é o seu lugar no mundo. E o meu lugar no mundo é rodeada de criança. Não tem jeito. Tem que estar lá interagindo comigo. E assim como todo mundo, estou sentindo muita falta, né, desse contato, do abraço, do estar junto. E assim, não sei nem o que eu vou fazer quando isso passar, como é que eu vou abraçar os meus piquititinhos. Então, aqui está a nossa professora representando a educação infantil. Eu escolhi a dedo, porque brincar, assunto brincar é com ela mesma, ó, profissional maravilhosa, já tá todo mundo aqui explodindo o coração para você. Tá certo? Então vamos lá Obrigada, começar o nosso bate-papo e te escutar um pouquinho. Uhum. Então, essa live ela tem como tema reinvenção, né? Por que reinvenção? Porque refere-se à ação ou efeito de reinventar. A gente não foi preparado para fazer absolutamente nada, a gente não teve um tempo de espera, de planejamento, a gente precisou fazer tudo com o que a gente tinha em casa, não é verdade? Não Sim. tinha outra comunicação externa para isso. Então, Sim. Dai, vou chamar de Dai porque eu sou íntima, tá? Então, Dai, Claro. diga-me a ação que promoveu durante a pandemia e qual é o efeito que trouxe para você conseguir se reinventar durante esse processo? Então, primeiramente, né, eu gostaria de agradecer pelo convite, você ter lembrado de mim. Ah, Você é até uma pessoa parece. pedagoga, assim, famosérrima, todas as lives, eu estou acompanhando você também. E assim, como eu falei no início, eu sou professora de criança. E, assim, para mim foi muito complicado ter que mudar no início essa rotina de estar com eles apenas virtualmente. Então, assim, a palavra que me motivou e que me motiva até hoje é adaptação. Eu acho que tudo tem a ver com adaptação. Essa nossa live falando sobre reinvenção é um desafio que, assim, não acabou, não. Porque a educação remota, assim como a educação híbrida, ela veio para ficar. Ela entrou, ela bateu na porta, assim, tô chegando, cheguei e você vai ter que se virar comigo. Mas ela veio assim para ficar,
para mostrar para a gente que é possível a gente tentar novas práticas e a sala de aula ela se transformou em sala virtual ou em espaços que possibilitam a pessoa estar participando de tanta coisa dentro da sua casa. Assim, o que a gente vê de live como essa que a gente está fazendo, essas iniciativas, tanta gente boa, tanta gente falando tanta coisa boa, que aí a gente fica sujeito a também ir se modernizando. E você falou sobre reinvenção, o que me fez eu me reinventar, vou falar para você. O fato de precisar aprender as novas ferramentas tecnológicas, porque assim, no tempo normal, vamos dizer assim, no normal que a gente estava vivendo há 4 meses atrás, eu não estava nem imaginando nunca na minha vida falar sobre educação com você. A gente sempre falou, a gente sempre partilhou muito nas aulas, mas assim, falar com você para todo mundo assistir é outra coisa. Então, isso para mim já é uma reinvenção. Aí o quê? Aprender a gravar vídeo, aprender a editar, procurar ferramentas, adaptar atividades, pensar ou brincar a criança dentro de casa. Você imagina o que é para os pais hoje em dia estar tendo que administrar tudo, porque assim, sabe o que eu sinto enquanto professora? Quando você trabalha com jovens e adultos, você trata diretamente com eles. Nós tratamos direto com os nossos professores. Mas com a criança, a gente tem que tratar com o pai. É verdade. Com a mãe. Então, o desafio grande é porque, por exemplo, eu vou dar o exemplo da minha prática, o que acontece. Uhum. Eu tenho um grupo de WhatsApp que já tinha antes, com os pais, apenas para uma comunicação assim mais informal, mas que se transformou praticamente numa sala. Porque, assim, todas as atividades eu tenho que colocar lá. Mas aí eu tenho que colocar como? Não sou eu que vou falar para essa pessoa. Eu tenho que colocar de uma forma autoexplicativa. Eu tenho que gravar, eu tenho que fazer tutorial, eu tenho que editar os vídeos, eu não vou fazer qualquer coisinha. E cadê a pessoa saber fazer isso? É verdade. É muito trabalhoso. E é uma história de erra, vai fazer de novo, vai, faz e refaz. Eu acho que eu estou falando da vida de todos os pedagogos que estão ouvindo a gente, que vão ouvir. E vou falar uma coisa para você, que é bem desgastante. Eu aprendi uma coisa que, dentro das redes sociais, nós, em sala de aula, a gente pode se apropriar de uma obra e contar a história, mas para a internet e para redes sociais, ó, você tem que ter muito cuidado com o direito autoral, com o direito de imagem. Então, tudo isso que eu estou falando para você são coisas que me fizeram assim, abrir os olhos e reinventar. Hoje mesmo eu acabei de fazer um vídeo aqui para o meu pai e para minha mãe, em homenagem ao Dia dos Avós, feito por mim, pelos meus sobrinhos, para eles. Olha só! Então, você imagina assim, que a gente começa pequenininho. O primeiro passo é o que vale. E depois a gente vai pesquisando, vai se adaptando e vai ouvindo, assim, algumas lives como foi essa de agora, algumas lives atrás, ou vai pesquisando e vai adaptando. E outra coisa importantíssima para que isso tudo funcione, para que tenha fluidez, é a gente saber ouvir a família. Nesse momento mais importante, além de você estar fazendo um trabalho pensando assim na qualidade daquela infância, que você está trabalhando para garantir o direito da criança a viver uma infância feliz, você tem que priorizar ouvir a família. Perfeito. Eu tanto tenho pessoas que conseguem me ouvir agora porque tem Instagram, porque é antenado, como eu tenho pessoas que não conseguem, que não tem. Eu trabalho com uma realidade onde existe assim as redes sociais, as pessoas que têm os dados e as pessoas que no final do mês falam assim, estou sem dados, eu não posso participar. É verdade. Você tem que ligar e falar assim, ó, eu preciso que você faça assim, assim, a dica de hoje é tal, tal e tal, pelo telefone. Que lindo, porque, Dai, assim, que lindo. Olha, gente, que legal. Não é deixar de fazer atividade ou que aquela criança participasse, né, se sentir pertencente àquele momento. Que lindo, Dai. Isso aí, muito bom. Claro. Mas muito sempre, bom. Ó, eu teve uma época que eu tava tão... Coraçãozinho, ó, pra você, coraçãozinho. Nessa temática de, assim, que eu tô falando para você, das dificuldades que a gente tem enfrentado, no sentido de saber planejar e esse planejamento chegar de fato
a casa da criança. Porque assim, aí eu vou dizer para o meu Perfeito. aluno, aí pegue um Playmobil, um Lego, porque Playmobil é da minha época, né? Um Lego. Aí o aluno tem um Lego, beleza. E o aluno que não tem? É isso aí. Agora, se eu disser assim, pega Nossa. uma caixa de pasta de dente, todos vão ter, porque todo mundo compra creme dental, independentemente da marca. E aí, essa Perfeito. caixa de pasta de dente, ela vai virar um aliado seu artisticamente, porque ela vai virar brinquedo, ele vai cortar e vai virar um carrinho, vai virar um porta-lápis, vai virar. E aí você tem a arte como aliada para você poder criar estratégias para pegar essa criança e falar assim, a professora não me abandonou. Porque eu Ah, digo muito assim, eu escutei isso da Marcele Bezerra e vou falar para você, o maior recurso que eu tenho sou eu. Então, assim, a gente vai inventando, aí vai pegar, aí vai lá na caixinha do eu até anotei para eu não esquecer. Vai lá na caixinha do brinquedo estruturado, vai lá na caixinha do brinquedo não estruturado, vai na caixinha do largo alcance, vai na caixinha do brincaiurístico. O que é esse brincaiurístico que eu estou dizendo para você? Não é nada demais, é a criança brincar por ela mesma e ela criar as próprias estratégias para ir brincando e você observando. Isso era mais fácil em sala de aula, claro. Mas isso é uma estratégia, não é apenas você falar assim, deixa solto aí. Não, existe uma intenção pedagógica no deixa solto. Não Daiana é é deixa solto. visionária, ó, tá te Lá, colocando aqui, você é visionária. obrigada, Micarla, né? Não, mas é assim, Isso no é muito meio dessa legal. Desculpa correria, te fazer só esse corte, mas isso é tão legal, gente, porque assim, quando a gente faz um planejamento, a gente não sabe, a gente precisa colocar o público-alvo, a gente precisa colocar os procedimentos, tudo isso, o objetivo, mas a gente também precisa recolher esse resultado e saber se de fato esse planejamento ele foi bem estipulado e ele aconteceu na prática. Isso é um aprendizado absurdo, né? e nada mais sério do que agora. Porque eu estou falando da minha realidade, porque eu tenho uma turma, eu não trabalho na escola efetivamente. Eu trabalho num projeto de contraturno escolar, de turno inverso. A criança, no normal, ela ia para a escola num turno e ficava comigo no outro turno. E nisso eu tenho quase 50 crianças. Imagina aí quem é professor de área específica que tem que dar conta de muito mais crianças do que isso. Então, assim, a gente entende a dificuldade, a gente sabe que não é fácil, e eu digo assim, que não é fácil pelo que eu tô passando aqui. Tem semana que eu faço assim, meu Deus, ninguém falou comigo, peraí. Aí começa a fazer videochamada. E vou de um em um. Legal, E aí, tudo legal. bem, você tá bem? Ó, eu tô aqui, ó, tá precisando do quê? Quer ajuda no quê? Eu faço sala virtual com as minhas crianças, hoje eles conseguem entrar sozinhos. Mas no início eu tive que ligar para todo mundo e ensinar que eu faço pelo aplicativo, pode falar o nome? Pode. Eu faço pelo aplicativo Zoom Meetings. Aham. Eu sou nordestina, eu faço Meetings mesmo. Aí eu faço por ele, só que a maioria não sabia ou tinha dificuldade. Eu ia lá no telefone, ó, instala o aplicativo, faz assim, assim. Aí a grande dificuldade é assim, às vezes a pessoa não tem dados para entrar, e o que é que você vai fazer quando a pessoa não tem os dados? Infelizmente, você tem que ir se adaptando à realidade. Eu faço a sala virtual, depois que termina a sala, eu jogo a atividade no WhatsApp e jogo no grupo do Facebook que nós também temos, que a gente criou, porque a memória do celular de ninguém aguenta, né? E no É Facebook verdade, comporta. é Então, eu verdade. jogo nesses dois meios e assim, meu filho não participou da atividade, mas eu sei que se eu for lá no WhatsApp eu vou encontrar. E eu posso fazer com ele. E pensar em coisas possíveis, gente. O pai e a mãe, eles não são professores. Então, assim, pensar em projetos possíveis e mostrar, pronto, eu sou a rainha da sucata. Aqui em casa é lacre de pão, de bracinho de boneco. Sério, é lacre de pão fazer bracinho de boneco, é caixa de não sei o que. Ninguém joga na caixa de leite, eu sou rainha. Lavo, guardo bonitinho. Quando eu quero, eu faço o tutorial de uma forma bem simples mesmo, gravado pelo meu celular. E Uhum. aí eu coloco isso, vou montando o passo a passo, mostrando o vídeo para eles. Eles abrem, veem e fazem em casa, mandam uma foto para mim. Eu fico tão feliz quando isso acontece, porque, assim, é o retorno do seu trabalho. É o Exatamente. retorno do que você está almejando. E tudo isso não foi assim. Aí, fui dormir, fui trabalhar, acordei amanhã, tô aqui na educação remota. Não.
Foi à custa de muita pesquisa, de muito trabalho, de olhar o aplicativo, abrir a primeira vez e falar assim, nossa, não sei fazer nada. E ficar me sentindo péssima, porque assim, eu estava me cobrando uma coisa que assim, você tem que saber editar vídeo. Uhum. Eu não sou, sou, mas aí você vai aprendendo aquilo, errando e aprendendo, que chega um ponto que você está assim, confiante para começar a fazer as coisas e ter uma certa qualidade, sabe, no seu trabalho. Com Eu acho que certeza. é isso. É a gente, acima de tudo, procurar atender a necessidade dos pais, porque nesse momento, Thaís, os pais eles estão mais próximos da nossa prática do que nunca, entendeu? Eles estão mais próximos. Ai, deixa eu falar isso aqui. Os idosos do TSI Sesc Madureira adoram estar com as crianças da Dayana. Ai, que lindo. Ô, Day, Minha você não filha. concorda? Que lindo. Você não concorda também que a gente está criando uma consciência empática muito maior? Porque os pais estão se colocando no lugar dos professores e falando: caramba, eu não sabia que meu filho tinha tanta dificuldade. Ou isso aqui eu poderia estar enriquecendo o ambiente, ele poderia estar aumentando muito melhor assim essa potencialidade que ele tem. E os professores também se colocar no lugar dos pais, quando às vezes faz pedidos que, às vezes, de 2 dias para trazer alguma coisa. E será que vai conseguir? Será que não? Porque a gente também tem a questão da social mesmo, né? Das diferenças sociais. A consciência empática, de fato, está aumentando, né? A gente teve esse nicho para isso, né? Eu concordo com você, Thaís. Porque o que que acontece? Eu já escutei assim, nossa, eu não consigo com meu filho, como é que você consegue com 40 crianças? Aí eu digo, mágica. Só que assim, a gente sabe que tem uma dificuldade no nosso projeto, no nosso trabalho, que assim, só quem é professor que tá ali porque gosta, porque quer ver o negócio, que acredita na educação. É isso Então, aí. assim, eu não deixei de acreditar de jeito nenhum. Eu quero sair dessa crise quando a gente sair, né? Que vai ser Uhum. rápido, se Deus... Mas eu quero sair assim, sendo lembrada como, ó, minha professora, pelo meu aluno, minha professora naquela época, Não saiu tratou de perto de comigo, mim, ela me ficou comigo, me ajudou, ela teve ajudou. compreensão, é nesse sentido, Isso sabe? aí. Que o que a gente faz aqui é o que a gente leva. E aí, ó, o brincar ficou resumido à tela do computador, que já era um pouquinho quando a gente vivia antes. Agora ficou mais enclausurado ainda dentro de casa. Então, assim, é pensar no ambiente onde a criança mora, é você conhecer, você saber, literalmente, você saber onde seu aluno mora, saber, assim, até onde você pode ir, o que você pode fazer para contribuir com aquela educação, mas de forma que ele possa realmente fazer, e não eu fazer assim, vou fazer isso aqui. Mas fulano não pode, peraí. Tem a criança que não pode acompanhar a sala virtual que eu faço toda semana com eles, eu jogo no WhatsApp porque eu sei que o WhatsApp é uma coisa que os dados eles permitem. Nossa, que Então, assim, gentileza, que humanismo então, assim, seu. não tem, não, é pensar no afeto, é trabalhar a afetividade, porque assim, Isso ano aí. letivo, para mim, na minha opinião, ano letivo que se exploda. Ano letivo a gente vai em 2021, desculpa até a expressão, tá? Mas em 2021 a gente recupera e assim vai. Vida não se Sim, recupera. O momento agora é para você pensar afetivamente na sua criança, naquela família, se eles estão bem. Tá entendendo? Eu perfeito. acho que Até porque a fundamentalmente aprendizagem, isso. ela ocorre com esse contato afetivo, né? Seja ele Claro, é o primeiro presencial ou passo. online, é É o afetividade, primeiro. com certeza. Falando neuropsicopedagogicamente, quando afeta, significa corre lá para o hipocampo. Ele guarda, fica lá para sempre. E Memória. assim, tem coisas que a gente pode fazer adaptando para quem trabalha com conteúdos assim que é mais pesado, adaptando uma brincadeira que pode se transformar num aprendizado. Quantos e tantos engenheiros a gente tem aí que tiveram maior dificuldade de geometria, mas brincando consegue fazer, consegue associar e hoje em dia se tornou um grande engenheiro. Vamos falar dessas áreas de exatas, que eu sou de humanas, mas assim, um grande matemático, enfim. A gente que tem, somos nós que temos que plantar essa semente. É função do professor, tanto da educação infantil
quanto das outras séries. Mas, assim, a educação infantil é a mais importante. É onde o cérebro está em desenvolvimento constante. Frenético, então, né? A gente sabe, né? Então, é nessa hora que a gente tem que estar se virando mesmo para tentar estratégias que sejam possíveis. Pensar assim, o que é que eu estou pensando ultimamente no meu planejamento? Eu penso assim, as compras do mês da família. Vamos lá, a família comprou creme dental. Vou pegar a caixa. Eles começam a repetir, guarda tudo. Eles começam da caixa já vira um carrinho, já vira. Será que tem palito de dente, palito de churrasco? Aí vou colocando as hipóteses e às vezes, quando eu tenho dificuldade, eu vou lá e pergunto mesmo. Gente, é possível fazer uma atividade com tal material? Vocês têm? E eles respondem sim, não, posso conseguir. E todos esses ensinamentos gerados na pandemia, você vai poder levar para a sala de aula quando retornar, não tem problema nenhum. Lembra, gente, que eu perguntava, eu fazia todo aquele prévio, né? Todo aquele resgate prévio para, de fato, saber se vocês têm ou não têm e levar para esse presencial, né? Gente, dá vontade de pegar a Dayana, colocar num potinho e sair distribuindo todas as casas onde tem criança. Não dá vontade de fazer isso? Enquanto a tia Coruja pede não aparece por aqui, eu gostaria de agradecer absurdamente você por ter aceitado esse convite, por estar aqui. Ela vai voltar em um outro momento. Eu só vou dar um pause nessa questão de live com convidados. Com mais brincadeiras aí para vocês. Com certeza, a mulher tem que falar sobre brincadeiras, por favor. Tá? Deixa eu só te falar uma coisa rapidinho que eu fiz, que deu muito certo, que eu vou deixar como dica para os nossos amigos que estão aqui escutando. Eu fiz uma brincadeira chamada Brincando de Detetive. Legal. Que não é nada demais. É eles prestarem atenção no que tem nos móveis ou nos ambientes da casa dele e ver se eles encontram tipo algo que pareça com rostos. E fotografar. Muito bom isso. Aí, assim, fotografa, pronto, eu aqui moro em apartamento, fotografa aquecedor de gás, e aí você pega aquele pedacinho da foto e você vê se parece com um rostinho. Ar-condicionado aqui, ó, tô olhando o ar-condicionado, já tô vendo essa bocarra. Eu recebi tanta coisa, assim, buraquinho do fone com buraquinho do... Vamos fazer isso? Áudio, vamos fazer isso? Muito legal. Vamos fazer isso? Eu vou tirar foto e vou printar. Faz isso, gente. Tira a foto aí. Eu mando pra você já o post que eu fiz sobre essa brincadeira. Ficou muito legal. Então tá. Então eu vou fazer o seguinte. Talvez eu faça um sorteiozinho e libero algum material legal lá no Instagram, no Telegram. De repente a gente vai e seleciona a melhor foto. Vamos bolar isso aí lá nos stories. Vamos fazer uma live after. Pronto, eu mando pra você, aí você encaminha pro pessoal. Pode encaminhar, não tem problema não, tá bom? Gente, explode coração pra quem é profissional, que eu já vou chamar outra agora. Muito obrigada, vamos continuar com a nossa live, não saiam daí. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Vem pra cá, Tamira, para continuar o nosso bate-papo incrível. Agora é uma representante do ensino fundamental. Olha que linda, com verde no fundo. Esperança. Eu também tô, ó, tentando botar todas as cores aqui, o verde gritante. Muito obrigada, Tamira. Vamos continuar esse papo incrível, delicioso. Se apresenta, por favor, para o público te conhecer mais um pouquinho. Eu que agradeço pelo convite. Eu sou Tamira Domingues, eu trabalho como professora alfabetizadora no município do Rio e sou pedagoga e psicopedagoga. Para mim é um prazer estar aqui para poder falar e representar, né, o ensino fundamental como todos os meus colegas, né? E dizer, né, que esse tema é bastante interessante porque é real, né? A gente realmente teve que se reinventar nesse momento de pandemia. E eu
praticamente eu, que sou alfabetizadora, fiquei um pouquinho preocupada, né? Ó, estão dizendo que o verde tá te favorecendo, tá te deixando linda, que você escolheu a cor. Obrigada. Então, o que me deixou muito preocupada é que a alfabetização ela é um trabalho feito diariamente, trabalho de formiguinha e corpo a corpo com cada criança. Porque você fica ali o tempo todo mediando, né? O que ela está conseguindo, né? Captar o que você está falando. A criança vem da educação infantil e muitas vezes ela vem com alguma defasagem porque ela não conseguiu aprender ou desenvolver o que ela precisa para a alfabetização, né? E aí a gente faz no início do ano, né? Aquela avaliação, só que não deu tempo de fazer praticamente nada, porque veio o carnaval, a gente teve um pouquinho de aula e em seguida aconteceu tudo isso. A gente saiu e fomos. E agora, o que a gente faz, né? Foi o que todo mundo pensou. Eu trabalho numa escola maravilhosa, né? Uma escola do Complexo do Alemão, a terceira CREA. E a gente depende, claro, cada professor trabalha de um jeito na sua sala, mas a gente depende de um norte dado pela prefeitura para a gente estar fazendo as coisas, né? Então a gente não pode sair todo mundo fazendo qualquer coisa. E não, a gente recebeu alguma capacitação, mas aí é aquilo. Não tem como você aprender a virar youtuber, né? Fazer vídeo, gravar videoaula, aparecer na tela, coisa que a gente não fazia. A gente só aparecia para os nossos pequenos, né? Exatamente. Então, realmente, foram muitas barreiras a serem quebradas, né? Eu mesma, nossa, tinha muita vergonha de estar aparecendo assim, né, em vídeo. E assim, eu posso dizer que a gente tem perdas, né? Claro. Mas a gente vai ter muito ganho depois que isso tudo passar. Porque Perfeito. A velha história do não há mal que não traga um bem, né? Exatamente. E eu acho que o principal é a gente tentar fazer o melhor que a gente pode diante do cenário que a gente tem. Nossa, isso que você falou agora explodiu o coração. Eita, meu Deus do céu, como tá explodindo o coração. É isso aí, eu acho que é sempre ver o copo meio cheio, né, Tami? A gente não pode se frustrar absurdamente a ponto de desistir disso, né? Sim, eu já até postei no meu stories, né? Ou você senta e chora, ou você enfrenta. É isso aí. E aí, a gente tem que enfrentar. Então, eu particularmente busquei vários mecanismos. Eu me esperei. Que bonitinho. Você me ajudou bastante, tá, Titia Karine? Então, por quê? Eu sou uma pessoa que eu sou muito incentivadora dos colegas. Eu procuro dizer, vamos lá, vamos fazer. Claro que a gente depende das outras pessoas conseguirem ir junto, né? Porque as pessoas são completamente diferentes. Você imagina, numa escola com muitos professores, cada um tem o seu jeitinho, o seu modo, o seu jeito de fazer as coisas, né? Porém, o que a gente consegue fazer uma rede de ajuda nos bastidores, a gente faz. A nossa escola tem uma pessoa muito especial que faz os vídeos para a escola. Ela costuma fazer um trabalho muito bonito. E assim, ela mesma, né, fazia, né, com os vídeos e ela incentivava também os professores, né, para fazer as aulas e tal. E aí eu comecei a buscar também o que fazer. Meus colegas também, e eu tenho assim relato de muitos professores bacanas fazendo muita coisa para as crianças. Nós não temos acesso direto aos professores, aos pais, né, pelo WhatsApp. Nós temos acesso somente à mãe representante da turma e ela faz essa ponte. Então, eu criei uma sala de aula de matemática no Matfic, que é um programa, né, um site, e ele ficou liberado, né, para os professores do município. E ali eu criei uma sala
e mandei o link, a login e senha para as crianças, incentivando. Só que de 30 crianças que eu tenho, se 10 ou 12 entraram, foi muito. Claro que a gente esbarra naquelas questões todas que a nossa... falta de internet. Exatamente. E aí a gente continuou. E aí eu fazia o quê? Começamos a gravar vídeos. Eu optei por historinhas, né? Vou gravar a historinha e trabalho atividades com eles, que é uma coisa, né, que dá para fazer à distância. Por quê? Eu contando a história ficava mais fácil. Já o pai não tinha que contar. E eu também gravava vídeos com tutorial, dizendo como é que tinha que fazer o trabalhinho. E isso tudo aí, quem está gravando o vídeo agora sabe que a gente grava um tempão para depois fazer a edição e conseguir um tempinho só. Então, realmente fica muito complicado, né? Para quem não sabe, eu tive que investir num programa comprado para eu poder editar vídeos, para eu poder fazer tudo que eu precisava fazer. Porque tem vários programinhas, né? Apps, mas eu particularmente tenho dificuldade de fazer no celular. Então, eu preciso fazer no computador. E aí eu tive que investir, né? E aprender em tempo recorde como mexer, como fazer, como editar, né? Isso daí foi, assim, corrido, né? E, como falei, a gente tenta sempre fazer o melhor. Na sala de aula mesmo, né? A gente procura fazer as coisas de uma forma lúdica, né? Na parte, né, da alfabetização, porque tudo para eles, né? Eles o tempo todo tia, vamos pro parquinho, porque é o que eles vêm da educação infantil falando, né? Uso Filmora, eu conheço. Sim, eu conheço. Mas tinha algumas funcionalidades que não tinha e eu precisava, né? Então, a gente já tenta fazer o melhor dentro da sala de aula, né? Como a nossa amiga falou, a Dayana, né? A gente precisa estar inventando o tempo todo materiais para poder estar conseguindo fazer com que o aluno tenha alguma atenção. Eu lembrei agora de uma coisa em sala de aula muito interessante. Há um tempo atrás, eu fiz um material, foi o Bichinho do Silêncio, porque era uma turma muito agitada. Aí eu fiz um pomponzinho para cada um, botei olhinho e tal. Quando eu entreguei, a maioria das crianças, que lindo, maravilhoso. E eu tive um aluninho que saiu e falou assim, ele não se mexe, ele não fala, ele não faz nada, que boneco chato. Projeção, né? Provavelmente era o mais hiperativo da sala. Não chegava a ser não, mas o que acontece? A gente está concorrendo com a tecnologia. A gente está concorrendo tem que ter luzes, né? Tem que ter... Exatamente. Então, como a Daiane falou, a gente vai ter agora uma modificação. A sala de aula ela não vai mais ser a mesma. Exatamente. Ela falou do ensino híbrido, né? Que é você ter uma parte do ensino, né? Com metodologias ativas, né? Físico, né? Lá na sala de aula e outra parte, né? Virtual. Então, isso é o futuro, né? Eu considero que o professor, ele nunca vai ser retirado de sala de aula, porque ele cada vez mais, ele se torna mais um mediador do que um professor, né? Ele cada vez mais, ele vai proporcionar para o aluno, né, maneiras do aluno ser protagonista no seu aprendizado. E isso é muito importante, né? Porque se a criança não compreender o porquê e o para que ele está estudando, se a escola for só aquela hora enfadonha de ir para lá fazer um monte de trabalhinho, e até por isso, deixo aqui que eu não concordo com a volta às aulas agora, porque, gente, é uma perda emocional muito grande. Você imagina a criança querendo chegar, abraçar o professor, abraçar os seus colegas, e a gente... não dá conta. Imagina, como é que você consegue 30 crianças dizer, olha, e cuidar desse emocional, porque ainda tem o nosso, né? O nosso já está abalado. E cuidar da gente, cuidar da criança, quer dizer, realmente é uma reinvenção, né? E a gente vai ter que descobrir caminhos
para continuar depois disso tudo e sabendo que o professor, para atuar daqui para frente, ele vai precisar modificar o olhar dele. Ele não vai conseguir atuar mais da mesma forma que atuava antes, né? A Dayana até falou, né, que você falou, né, um momento dos pais se colocarem no lugar dos professores e os professores no lugar dos pais. Eu até acho que é mais fácil para o professor se colocar no lugar dos pais, porque o professor muitas vezes é pai e é mãe. Pai, sim. Agora, os pais se colocarem no lugar do professor, eles não estudaram para isso, entendeu? Então tem sido uma batalha muito grande, a gente sabe, dentro de casa, para que os pais consigam dar conta, né, do que é pedido, né? Eu realmente tive pouca devolutiva das coisas que eu fiz, mas não me arrependo em nenhum momento de ter feito. Tudo que eu fiz, eu dei o meu melhor, entendeu? Independente se eu tive que investir dinheiro, né? Se eu tive que investir tempo. O mais importante para mim é que eu já faço na sala de aula, né? Eu tento dar o meu melhor em que plataforma eu tiver. Se for presencial, ok. Se for virtual, ok também. Então, é buscar cada vez mais se capacitar. Eu acho que a palavra do momento aí é essa, tá? Capacitação. Claro que tudo tem um tempo, né? Uma capacitação adequadamente, né? Tem um tempo, mas você tem que começar. A gente não tem mais essa desculpa de ficar deixando para depois. O tempo é hoje, é agora. Não tem mais esse negócio, qualquer hora dessa eu faço uma aulinha de PowerPoint. Qualquer hora dessa eu faço uma aulinha de não sei o quê. Aprendo a mexer no vídeo. O tempo é já, tem que ser agora, não dá mais, entendeu? E é esse o momento que a gente está vivendo e se reinventando diariamente em cada momento, né, que chega para a gente. E assim, a prefeitura, ela teve que... ela deu suporte para a gente, ela deu suporte para as crianças, mandou atividade lá na plataforma da prefeitura, enviou, né, semanalmente, quinzenalmente, e assim, essa preocupação de estar em contato com o aluno foi muito grande, a gente percebeu isso, e cada professor também encontrou o seu jeitinho de estar com os seus alunos. Eu mandava áudio, eu mandava vídeo, dando bom dia, falando para eles que estava com saudade, dizendo que isso tudo ia passar, que eles ficassem tranquilos, que em breve a gente ia estar junto. A gente está falando isso desde que começou, né? Esperando realmente que isso termine logo, que é para a gente poder voltar e enfrentar, né, o novo normal. Nossa, gente, explode coração para essa profissional, tá explodindo corações aqui. Muito obrigada, Tamira, por você ter aceitado o convite. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, faça agora, antes do nosso último convidado do dia de hoje, o professor Bruno. Daqui a pouco ele está chegando aí para a gente poder chamar e fazer esse convite. É muito importante, Tamira, isso que você falou, para não perder o vínculo, né? Mesmo se mantendo presente, mesmo de forma um pouco mais primitiva, mas para que as crianças percebam que no momento de angústia, no momento de perda, de muitas perdas, porque eles perderam a possibilidade de brincar, perderam a possibilidade de interagir, por mais que a gente fizesse as adaptações, mas o brincar mesmo, correr, né, estar com os outros, falar do final de semana, do que fez, levar brinquedo, compartilhar. Exatamente. E a professora esteve ali do lado, então passou junto. Isso é um ensinamento que eles vão levar para a vida, tenho certeza que quando eles forem adultos, eles vão lembrar desse momento e vão ter muito carinho pelos profissionais. Por isso que eu não podia deixar assim de finalizar esses momentos com convidados, né, para eu voltar a fazer meus vídeos. Porque assim, a gente precisa ser muito grato, né? A gente precisa de fato ser muito grato a vocês, professores, pela resiliência, pela capacidade de reinvenção. Não podia ter outra palavra para isso. Enquanto o Bruno chega aqui. E assim, a gente sabe, né, da dificuldade dos pais, né, em estar nesse momento com as crianças, né?
Porque para eles é muito difícil dar conta, por exemplo, a mãe dar conta da casa, dar conta de muitas vezes trabalhar remotamente e ter que dar conta do trabalhinho do filho que ele tem que fazer com a criança. Enfim, né? A gente sabe que é um momento muito difícil para todos. Para as crianças, mais ainda, como você falou, correr, brincar, pular, é algo que a criança precisa disso, porque isso daí é total importância, tem total importância no desenvolvimento, né? Às vezes as pessoas não sabem, não compreendem, né? Ah, porque a criança pula tudo. Isso daí está ligado ao cérebro. Ele precisa desse desenvolvimento motor para poder desenvolver outras áreas do cérebro, né? Que vão ajudar no desenvolvimento de várias coisas, né? As funções executivas, né? E várias outras áreas que a gente precisa estar desenvolvendo na criança. Então, fica a dica aí, papai e mamãe, se a criança quiser correr, pular, isso é normal, necessário também, né? É isso aí. Com certeza. Muito obrigada, aí, cadê Tamira. Cadê Bruninho? Cadê o Bruninho? Bruno, dá um oi pra gente, pra eu te chamar, pra gente poder conversar. Não queria me despedir da Tamira, mas a gente está regulando aí o tempo para ser democrático, o tempo certinho para cada enquanto um. Eu estou fazendo meu comercial, minha página lá. Fala da sua página, claro, com certeza. Pede, né? Uma página voltada para pais e professores, e a gente tá lá para poder auxiliar. Quem precisar de qualquer suporte, se precisar perguntar qualquer coisa, pode chamar lá no direct. O objetivo é sempre ajudar quem estiver precisando. Perfeito. Tamira, ele já chegou por aqui. Obrigada, gente. Explode coração para essa profissional linda. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Seja muito bem-vindo, professor Bruno. Olá! Boa noite. Todo mundo me escuta? Tudo certo? Todo mundo ouvindo? Tudo certo? Vamos lá, gente? Gente, olha esse painel. Dá um close nesse painel. Que lindo. Olha, todo mundo. É muito lindo, muito lindo. Todo mundo sendo representado no painel. Olha lá, adorei, adorei, adorei. Pessoal, primeiro eu quero externar aqui meu sentimento de gratidão, tá? Realmente eu fico lisonjeado de poder compartilhar conhecimento com minhas colegas aí de profissão. É realmente um sentimento de gratidão. Tenho certeza que a noite vem sendo agregadora, né? A gente está compartilhando aí informações úteis para os pais, para quem acompanha a educação, para quem batalha nesse segmento que é muito complicado, mas a gente persegue aí na luta, e eu tenho certeza que a vitória é uma questão de tempo, né? Independente do ambiente, se é um ambiente virtual, se é um ambiente de sala de aula, o professor, ele, por si só, ele tem essa capacidade de se reinventar o tempo todo dia, seja no planejamento, seja na aula, né? Me apresentando agora, galera, eu sou historiador, tá? Eu tenho licenciatura em História, eu tenho pós-graduação em Psicopedagogia, como também minha colega Tamira. É psicopedagogo também, gente! Todos são psicopedagogos. Explode coração para esse professor, com esse olhar especial, ainda mais, né? Com certeza. O olhar especial não pode faltar na educação. Isso aí. Curso também de extensão e mediação escolar. Atualmente leciono o ensino médio em uma rede particular. E estou aí também nessa luta, nessa reinvenção, tentando buscar o tempo todo aí a resiliência, né, que se faz necessária no momento de pandemia que a gente está vivendo. Exatamente. Como é que foi para você, assim, né, essa capacidade de se reinventar? O que você procurou fazer? Eu sei que você tem um canal no YouTube sobre, né, história lúdica, não é isso? Conta um pouquinho pra gente. Só um instante. Eu gostaria de transcender um pouco o tema, porque eu acho que é importante para o pessoal aí de casa entender esse conceito, né? A gente tem atualmente aula remota e aula EAD. Vou até fugir um pouquinho do tema, mas só para que fique mais claro para o pessoal aí de casa. As colegas falaram muito de ensino híbrido, de ensino remoto. E aí eu acho que para quem está em casa, a gente precisa esclarecer isso, né?
A aula remota, ela se diferencia um pouco da aula EAD, porque a aula EAD, as aulas são gravadas, o material já é padronizado e já fica pronto. Então, a aula EAD já se fazia presente Sim. no segmento educacional, né? Não é uma novidade. Mas a aula remota é uma novidade. Então, é uma novidade. Essa reinvenção do professor se fez necessária justamente porque a aula passou a ser remota, não porque a aula era EAD. Né? Muitos pais comentam comigo, muitos alunos comentam comigo essa dúvida, por isso que eu achei que era necessário falar que eles sempre ficam na dúvida, professor, mas não já tinha aula EAD? Não é bem assim, né? A aula EAD já existia realmente, a aula remota não era corriqueira no nosso processo de ensino-aprendizagem. Então, realmente, perfeito. Eu acho que vem à tona essa dúvida, se fazer necessário esse entendimento, né? Professor, não deixa a dúvida, gente, senão gera dívida, como o professor Ari fala, né? Então, a gente tem que esclarecer todas as dúvidas. Certíssimo, recorte perfeito. Partilhando agora um pouco da minha experiência, eu acho que a dificuldade maior do professor hoje, principalmente no ensino médio, trazendo um pouquinho para a minha realidade do ensino médio, usando aí um vocabulário virtual, é acessar o aluno, né? É muito difícil de acessar o aluno nesse modelo remoto. Então, em sala de aula, a gente consegue dimensionar melhor tete a tete o aluno que está prestando atenção, o aluno que não está prestando atenção. Hoje o aluno ele tem a facilidade de desligar a câmera e a gente não vê o que o aluno está fazendo, se está copiando. Então, acho que a minha maior dificuldade, o que me levou a me reinventar, né, é essa dificuldade em acessar o aluno, fazer com que o aluno de ensino médio ele se sinta motivado, ele se sinta interessado em construir aí com o professor o processo de ensino e aprendizagem. Então, eu pensei, o que é que eu posso fazer para que meu aluno ele se sinta motivado, para que ele se sinta interessado? A história, a disciplina História, a disciplina que eu leciono, ela por si só ela é um pouco abstrata, né? O aluno ele tem, infelizmente, a distanciar a parte prática da história, que na verdade a história é a vida, é o nosso processo cotidiano, mas o aluno ele tende a distanciar um pouco. E aí eu me vi num dilema em como acessar esse aluno. Aí eu parei para pensar, eu falei, olha só, todo pedagogo tem esse olhar especial, como você falou, né? A psicopedagogia nos traz isso. Eu falei, olha só, eu preciso tratar da história de uma maneira lúdica. Agora sim. Parte do conhecimento de história. E criei esse canal com o intuito justamente de fazer com que o aluno se interesse, né? O aluno, ele enxerga no canal a ludicidade, porque realmente a aula é planejada com esse olhar lúdico para que o aluno se sinta interessado. Então, foi necessário nessa reinvenção várias coisas, né? Eu busquei um curso online intitulado Professor Youtuber, né? Muito bom! Ó, melhor professor, estão escrevendo aqui, ó, melhor professor. Obrigado, gente, obrigado. Então, assim, eu tive que me capacitar, como a colega Tamira aí falou, né? Porque, assim, eu busquei um curso online, professor youtuber, esse ofício novo, extremamente atual, que é youtuber, o blogueiro, essas nomenclaturas bem atuais. O professor que achava que não tinha muita relação, pelo contrário, em tempos de pandemia, cada vez mais, né, a área virtual se aproxima do ofício de licenciar, né? Então, eu tive que comprar, por exemplo, um microfone. Tive que adquirir um controle de slides, né? Pra poder... Olha! Que isso! Com certeza. Uma coisa que eu acho interessante é assim, a tecnologia antigamente, fora dos tempos de pandemia, a gente utilizava como recurso, né? A gente utilizava a tecnologia como recurso. Quando a gente ia planejar aula, como você mesmo falou, tem lá a parte de recursos e a gente colocava qual seria a tecnologia que utilizaríamos. Hoje em dia, a tecnologia é o próprio canal de ensino-aprendizagem, gente. Né? A tecnologia é o próprio canal. A gente não tem como fugir da tecnologia. É um caminho sem volta mesmo. A gente não tem como utilizar a tecnologia só como um mero recurso. Percebe? A tecnologia hoje é o próprio canal de ensino-aprendizagem. Então, realmente, eu tive que me reinventar. Eu comprei um tripé, comprei um microfone, comprei um controle de slide. A gente tem que adequar a casa, o fundo, para que o aluno se sinta interessado, para que o aluno se sinta motivado. Então, tudo isso foi realmente
um trabalho árduo, porque a gente sempre busca oferecer o melhor para o aluno. Ó, dedicação é seu sobrenome, então é Bruno Silva Dedicação, Obrigado. tá? Com certeza, com certeza. Eu acho que assim, como a colega Tamira também falou, independente do ambiente, se é virtual ou se é em sala de aula, a gente tem que levar essa proposta de uma educação, né, em que o aluno se sinta motivado, como diria Piaget, ele trabalhava bem assim, em seu conhecimento pedagógico, a motivação com o aluno. Então, eu acho que a minha reinvenção, ela passa sobre isso, ela passa literalmente nesse processo aí de fazer com que o aluno se sinta interessado. Esse canal no YouTube, ele surge justamente nessa junção aí da ludicidade com a história, né? Eu peguei aí a minha formação, as minhas formações em psicopedagogia e história, trabalhei com a ludicidade e a parte do conhecimento histórico. Então, eu acho que a minha dificuldade realmente era acessar o aluno. Eu acho que eu tenho conseguido. O canal tem tido uma resposta bem bacana. Eu posto vídeos semanais, eu sempre tento trazer a parte da história aliada aí, aludida com o período atual. Então, eu sempre busco trabalhar com o nosso cotidiano, porque eu acho que isso realmente faz com que o aluno se interesse. Né? Eu já trabalhei, por exemplo, temas como histórico de pandemias. Trabalhei Legal. Fiz um quadro comparativo aí com o Covid. Então, eu acho que o desafio hoje realmente, principalmente para o ensino médio, é atrair a atenção do aluno. Eu acho que esse foi o meu desafio. Eu tenho lutado aí diariamente, tenho me reinventado diariamente, tentando lograr êxito nesse sentido, né, gente? E quando o aluno vê assim, né, esse trabalho, essa preocupação do professor, né, com os recursos, ele também se sente protagonista desse processo, ele também se sente importante. Eu não estou aqui, gente, simplesmente cumprindo uma carga horária, fazendo só o que eu tenho que fazer, que é professor. Não, eu estou tentando fazer com que esse momento seja mais produtivo, que vocês lembrem que passamos por isso tudo juntos, mesmo ensino médio. Pensa que não, mas são crianças grandes e que são mais carentes ainda do que crianças de 5 anos, né, Bruno? Sem sombra de dúvida, a união, né? Essa união entre o professor e o aluno é que faz o processo de ensino-aprendizagem valer a pena. Então, o professor ele também precisa se sentir inserido, né? Ele não pode se sentir apenas ali uma ferramenta, ele tem que se sentir imbuído da causa, ele tem que fazer parte desse processo, porque a união é que realmente faz com que o aluno se sinta motivado, com que o professor se sinta motivado. Eu acho que em qualquer profissão isso, né, gente? Ninguém pode trabalhar sem se sentir motivado. Então, a tecnologia hoje, quando eu percebi que a tecnologia em tempos de pandemia não era mais um recurso, era simplesmente o próprio canal de ensino-aprendizagem, eu falei, não, vamos lá, a gente tem que se inserir da melhor maneira possível. Então, eu busquei esse curso, eu tentei me cercar aí de todas as ferramentas possíveis para que esse modelo remoto, ele realmente surtisse efeito no aluno. Porque as reclamações é que os alunos, eles, pelo fato de ser uma coisa nova e todo o processo de adaptação leva um tempo, os alunos reclamavam de, por exemplo, eles não se sentiam adaptados e por isso geravam um desinteresse. Né? Então, esse desinteresse parte muito do processo de adaptação. Tudo que gera uma dificuldade, gera um processo de adaptação, a gente tende de certa forma... A se afastar, né? Se afastar, porque gera uma barreira. E eu acho que o papel do psicopedagogo, nós, né? O papel do historiador, o papel do professor, de um modo geral, é quebrar essa barreira. É quebrar essa barreira do educacional que hoje se faz presente pelo devido respectivo processo de adaptação, gera uma barreira, né? Não tem como dizer que não gera uma barreira. Esse processo de adaptação gerou uma barreira. Hoje em dia, eu acho que isso vem diminuindo bastante, graças a Deus. Eu acho que os professores estão bem capacitados hoje em dia, em comparação a 4 meses que a gente tem de pandemia. Eu acho que a primeira semana foi uma semana assim, muito complicada em relação aos horários, né? A aula remota, ela tem isso, ela segue esse modelo de seguir o horário que deveria ser na sala. Em sala de aula. A sala de aula, ela segue no modelo virtual, né? O professor, ele prepara o próprio material, diferente do modelo EAD. O material não é padronizado, não é pronto. Então, o professor, se ele já fazia isso todo dia em sua profissão, hoje em dia, acho que é mais ainda. Eu acho que o professor hoje, ele não consegue diferenciar bem o que é manhã, tarde e noite, porque é o tempo todo trabalhando, é o tempo todo pensando em como levar a melhor educação para o aluno. Eu, por exemplo, não sei mais, às vezes, se eu gravo uma aula de manhã, se eu gravo uma aula de tarde, tá tudo assim, muito atarefado, mas é porque realmente eu acho que esse processo
Voltou, voltou, voltou. Todo mundo me escuta? Voltou. Gente, isso acontece, né? Não, caiu, Vamos lá. calma, não sai da sala. Acontece muito isso também, né? Voltou. Então, Não galera, sai eu da acho sala, gente. Permaneçam. Preciso finalizar o conteúdo. isso aí. Então, eu acho que esse processo de adaptação ele gerou uma barreira, mas em contrapartida ele gerou também uma motivação por parte dos professores, né? Essa reinvenção, esse tema eu achei bastante interessante porque justamente condiz com a realidade que o professor está tendo hoje em dia. A reinvenção e a resiliência, nossa, tá como se fosse água para a gente. A verdade é essa, né? Tá em alta, né? O Almir tá aqui agradecendo, falando que o tema foi muito legal, essa proposta inovadora de uma live tripla que tá dando certo, que bom, né? A gente fica nessa expectativa do planejamento. A educação vai avançar à medida que cada professor derrubar os muros da tecnologia e criar pontes entre os colegas em termos de cooperação. Isso é muito importante. A gente não está aqui, né, levando assim não só o de bom que aconteceu, mas os perrengues, as situações, para justamente mostrar que a gente pode, a gente junto, né? A união faz a força. Acho que nunca uma frase fez tanto sentido, né, professor? Esse é meu garoto, historiador fera. Olha só, eu queria, para finalizar, eu quero a minha primeira diretora, por sinal, ela tá aí online, tá? Ela tá participando da live. A primeira escola foi ela que me deu o meu primeiro. Ai, que lindo. Travou? Tá travado aqui para mim. Tá travado não? Eu tô te ouvindo. Tá congelada a imagem, mas eu tô te ouvindo. Agora eu parei de te ouvir. Tô aparecendo. Então, vai, pode falar. Tá picotando, né? Tá picotando. Pode falar, fala, pode falar. Tá sem voz. Tá travando. Não tá ouvindo, não tô te ouvindo. Peraí, não tô te ouvindo. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui que a live vai cair e o professor Bruno volta para finalizar a fala dele, tudo bem? Permaneçam todos aí, tá? Vai conseguir terminar, Bruno? Tá sem som. Você tá sem som. Olha, gente, permaneçam aí, por favor, tá? Eu só vou fechar aqui e chamo novamente, tá certo? Permaneçam aí, por favor.